Então esse mês a gente completa 10 anos, né, de vida aí da Otimiza e, eu estou aqui com o Ricardo, que é meu sócio e CEO, sócio fundador da empresa, e quero que, por favor, Ricardo, você compartilhe com a gente um pouquinho aí dessa trajetória, como é que nasceu essa loucura aí da Otimiza. Então, anteontem, acho que foi dia 10 de março, nós completamos 10 anos de operação e a nossa história é bem interessante, porque nós estávamos analisando alguns negócios e por uma coincidência, no fundo foi por uma coincidência muito grande, a gente identificou junto a uma contabilidade aqui de Joinville, nós nascemos em Joinville, Santa Catarina, chamada Luz Oliveira. Hoje em dia chama Contabilidade Luz. E naquela ocasião eu conversei com os proprietários para ir lá fazer uma visita e conhecer o processo. E na visita, conhecendo o processo, eles me mostraram: essa aqui é a minha área fiscal, tem 15 pessoas. Isso aqui é a minha área de RH e departamento pessoal, tem 10 pessoas. Isso aqui é a minha área contábil, tem 30 pessoas. Eu falei: ué, por que tem mais gente no contábil que nos outros? É que no fiscal já tem o XML, já tem a nota, já tem o SPED, tem padrão no RH também, mas no contábil, cada cliente manda um relatório num formato diferente, com as contas pagas, contas recebidas. Um manda em Excel, outro manda em TXT, outro manda extrato do banco A, B, em formato diferente. Um usa software RP da Senior, outro usa TOTUS, enfim, é completamente diferente, não tem padrão. Eu falei, ué? E por isso tem muito trabalho manual. E aí eu perguntei para a pessoa, para a Rosa na época, eu falei, tá, mas se a gente resolvesse esse problema? Ela falou, Ricardo, é difícil resolver esse problema, porque não tem padrão. Os lançamentos que vêm lá do software financeiro do cliente não são padronizados, então é muito difícil, aí a gente tem que achar conta contábil dentro do plano de contas, o histórico do lançamento contábil que tem que ser bem montadinho, que não vem razoável da origem. E eu insisti, eu falei, e se a gente resolver esse problema? Ela falou, bom, se você resolver esse problema, você resolve o problema de milhares de contabilidades, vai dar um ganho de produtividade imenso. E, enfim, aí começa a Otimiza. Nós ficamos quase 9 meses, você 9 mesma, a meses. Tatiane, participou lá na época, 9 meses, uma gestação, eu brinco, né? Dentro da contabilidade de Luz Oliveira, aqui em Joinville. E aí, 9 meses depois, nasceu, depois da terceira tentativa, nasceu a primeira versão da solução. E aí começa a história da Otimiza com o integrador contábil. Né? O integrador contábil. Mas é muito interessante, aproveitando a pergunta, porque a gente vai em muita contabilidade falando do integrador contábil, que o cara fala, não, eu não digito mais. Aí o cara não digita, mas gasta horas e horas e horas manipulando as planilhas de chegada. Cara, isso é retrabalho, não tem escala isso. Ou o cara fala, não, não, eu importo automaticamente os OFX tudo para dentro do questor, da domínio. Eu falei, tá, mas o OFX não tem os dados do histórico da conta certinho. Ah, mas depois eu vou lá dentro e eu coloco a conta. Eu falei, retrabalho também. O que a gente está propondo, o que a gente propôs desde o início aqui na Otimiza com o Integrador, que é onde nasceu lá na Luz Oliveira, em seguida a Organo, outra contabilidade aqui de Joinville também aderiu, já quase que junto, é automação verdadeira. É dizer assim, ó, a pessoa que trata disso tem uma ferramenta que permite que ela faça 10, 20, 30, 50 empresas por mês sem colocar a mão para manipular a planilha, sem colocar a mão depois para ficar ajustando o lançamento dentro da Questor, da Domínio, né? E com inteligência de negócio, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, né? É, porque eu sempre falo, né, quando a gente que a gente adora estar em cliente, visitar cliente. Então eu sempre comento assim: ninguém em sã consciência estuda no mínimo 4 anos, no mínimo 4 anos, para digitar documentos, É, né. Esse é um dos fatores, que impactam demais na rotatividade de mão de obra nos escritórios, porque assim, eu acabei de me formar em contabilidade, eu não quero ficar 1 ano, 2 anos digitando documento. Por mais que eu ganhe sair daqui para ganhar menos em outro lugar, mas onde eu vou ser mais produtivo, onde eu vou analisar, onde eu vou colocar em prática o que eu estudei, a pessoa vai. Então isso também é um diferencial. Até, algo que eu ouvi no Rio Grande do Sul, uma pessoa eu estava conversando com uma mas pessoa bate. mais né, eles falaram assim: "Mas eu não quero digitar". Teve uma pessoa de um cliente nosso lá, que ela disse que ela foi abordada por um outro escritório. Ela disse que a primeira coisa que ela perguntou para o escritório não foi o quanto era a remuneração lá, era assim: ó, "Hoje vocês automatizam o contábil ou vocês digitam?". Por quê? Porque ela não quer mais aquilo. Porque assim, a gente brinca, né, que a gente se acostuma muito fácil com coisa boa, né. Uhum. E isso é no nosso dia a dia também, se a gente faz algo que não traz, principalmente essa nova geração.
né? A gente acha que, não querem nada. Não, eles querem Exatamente. trabalhar com propósito. Se for alguma coisa que não faz sentido, eu não quero ficar aqui, mesmo que eu tenha uma remuneração um pouco melhor, né? Isso faz sentido ali alguns meses, mas depois, ao longo prazo, não. Então, por isso que a gente fala, né, Ricardo, que dentro do Otimiza a gente quer alavancar os escritórios, mas também melhorar a qualidade de vida do contador. Teve uma ocasião que eu estava ouvindo um podcast eu não lembro se era do Pedro, acho que era do Pedro Neri, né? E ele entrevistando algumas pessoas, eles falaram assim, ó, os meus filhos são órfãos de pais vivos. Eu achei aquilo ali tão forte, porque ela dizia assim, ó, porque os meus filhos cresceram sem ver o pai e a mãe, porque ambos são contadores. Então, que vida é essa, É. né? Que propósito tem isso, né? E as coisas mudaram. Então, assim, a gente passa por um momento no mercado onde existe uma escassez de mão de obra, de gente boa. Quem daqui não tem dificuldade de contratar gente? Em qualquer região do país. Você está no Acre, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, seja onde for, tem dificuldade. É difícil encontrar gente boa, é difícil. Então, e aí a concorrência aumentando. Aí vem reforma tributária por aí. Quem fazia contabilidade mais ou menos vai ter que fazer contabilidade de verdade. Vai ter que conciliar cliente, fornecedor, vai ter que. Banco, vai ter que, não tem jeito. Então, assim, o cenário muda e fica cada vez mais complexo. Se você não tiver, não aderir a alguma tecnologia, seja lá qual for, se não for da Otimiza, busca outra, então. Mas se você não aderir a alguma tecnologia, alguma ferramenta de produtividade, como é que você vai fazer muito mais com as pessoas que você tem? Se você não aderir a uma ferramenta para entregar para o teu colaborador, daqui a pouco você perde ele porque ele vai trabalhar em algum lugar que tenha ferramenta, é isso que ela está dizendo. E nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo isso. Então é um momento, muita gente, hoje nós temos aí um pouco mais que 2.000 clientes ativos que usam realmente as ferramentas da Otimiza aí. São 35.000 contadores usando a ferramenta todo dia, então tem bastante experiência. Mas hoje a gente vê que muitas dessas contabilidades, eles realmente aderiram antes. São gente que gosta de adquirir tecnologia, de sair na frente. Mas a gente está com um volume de crescimento ano passado, nesse ano, muito grande. Por quê? Porque muita contabilidade acordou e falou assim: ó, não tem gente no mercado, a concorrência aumentou, tem reforma tributária, as coisas estão mais complexas. Se a reforma tributária é um problema, a transição dela é um problema ao quadrado, que você vai ter que viver com dois mundos. Como é que você contrata alguém para vir numa confusão dessa e dizer para o cara, ó, agora tu senta aí e tu vai ter que digitar essas empresas? O cara fala, não, tô fora, tô fora. Até porque, você falou, né, um curso de contabilidade é pelo menos 4 anos, e um curso de digitação leva 2, 3 meses, é mais rápido fazer um curso de Uhum. digitação. Mas não se trata de digitação, porque não é, as pessoas às vezes confundem, o cara está imputando, está digitando o movimento contábil. Ali tem inteligência de negócio. Você tem que saber qual que é a conta certa, aonde lançar, qual é o histórico correto, porque senão nunca mais vai achar aquele lançamento, se quiser uma auditoria depois. Então, uma boa contabilidade depende muito de conhecimento. E num cenário de mão de obra, de transição, de turnover, você tem que ter um jeito de fazer com que esse conhecimento também fique em ferramentas. Eu pego um exemplo de uma outra ferramenta nossa que a gente vai falar daqui a pouco, que é o gestão de serviços, gestão de tarefas, como o pessoal costuma dizer. Ali tem uma função que a gente criou a pedido de alguns clientes, que é o checklist das atividades, das tarefas. O que é o checklist? É um procedimento padrão, é um POP, é um passo a passo, é um detalhamento de como se entrega uma DAS. Porque se tu contrata um cara novo hoje para trabalhar e fala assim para ele, entrega a DAS do cliente tal, ele fala assim, por onde eu começo? Aí você tem que ensinar o cara, você tem que parar o que você faz para ensinar o cara. Aí quando esse cara tá bom depois de 6 meses, ele vai embora. Aí entra outro para você de novo, aí você cansa. Aí o pessoal falou o quê pra gente? Ó, faz o seguinte, lá não tem a tarefa lá, exemplo bobo, né? Entrega do DAS, me explica passo a passo, coloca um vídeo, coloca texto, para que quando a pessoa nova chegar, ele pergunta assim, como é que faz uma DAS? Aí você fala assim, segue o procedimento padrão, lá segue o checklist do tarefa. Bobagem, mas dá uma diferença gigante, tem mais de alguns milhões de checklists cadastrados, Criados. gente. O que se usa daquilo, eu fiquei impressionado, eu achei que era bobagem. Mas o que é usado aquilo, por que que é usado? Porque tem muito turnover de mão de obra. Porque o conhecimento que antes estava na cabeça de alguém, agora foi para a ferramenta. Se esse alguém sai, o conhecimento se preserva. E não atrapalha o teu processo de crescimento. Então, é muito sobre isso. A tecnologia, ela é muito importante, muito, muito importante. Não tem como viver sem. Ela é necessária, mas ela não é suficiente. Porque se você, o dono do escritório, o gerente, o gestor, não bancar essa conta, não acompanhar o processo de digitalização e de automação, às vezes as pessoas vão tentar escorrer e voltar para o jeito antigo. Só que o jeito antigo não serve mais, porque o teu concorrente,
o concorrente da contabilidade, está gerando automação, porque o teu concorrente, quando converte 5, 10, 15, 20, 30 clientes novos por mês, festeja, porque internamente tem ferramentas que vão permitir que dê vazão. Enquanto tem gente que, quando o dono traz um cliente novo, a equipe chora, parece velório. Parece que está num velório. Por Mais quê? um. Porque o cara fala assim: meu Deus, mais trabalho de digitação. Então está o dono acendendo uma vela para vender e a equipe acendendo uma vela para não vender, porque vai dar trabalho. Mentira ou verdade? Desculpa, vamos ser sinceros, acontece isso. Eu já vi depoimento real. Eu falo, se o cara trouxer cliente novo, a gente está ferrado. Então tem que tomar cuidado com esse processo. Desculpa, eu me desviei um pouco da pergunta, mas eu me empolgo. Mas é isso mesmo, eu percebo também que, que eles mesmos nos trazem, né, Ricardo, todos os dias, sugestões de melhorias na ferramenta, porque a gente criou a Otimiza, mas não foi coisa da nossa cabeça, Nada, né? nada. Lá nos primórdios, nós não tínhamos sequer um contador no time. Então é por isso que a gente foi para dentro dos escritórios para entender o que eles faziam. E eu acho que esse foi um grande diferencial do otimismo, Aham. né? Porque a gente tem as nossas ideias, mas a gente precisa ter humildade para dizer assim, eu não sei tudo. E muito menos do teu negócio. Uhum. Então eu lembro que lá no início, quando a gente passava, né, a gente quase tinha um crachá. Né, a gente já tinha até mesa nos lugares, né, na Luz Oliveira, na Organo, na Marlian, Marliana, Amazoli, ganhei algumas multas lá indo para Marlian, naquela BR lá, né. multa de Então, carro, de multa trânsito? de carro, Ah, não tá. usando em trânsito, Porque né. multa de Não, de não, de atraso de de guia não atraso tem mais, não, né? né. Mas, a gente vê muito isso, assim, eles sugerindo as melhorias. O checklist foi uma sugestão Uhum. dos nossos clientes. Na verdade, tudo que hoje a gente fez até hoje, tarefa, o cobra arquivo, tudo veio de sugestão de clientes, né, ou gestão de Tudo. serviço, E esse tudo, tudo é tudo mesmo, tudo é mesmo. absolutamente Uhum, tudo. O integrador, que hoje chama Integra Mais, que é uhum, poderosíssimo, uma ferramenta espetacular, espetacular. Depois a gente vai falar sobre isso. O meu integrador, que também foi sugestão de cliente, tem até uma história para contar uhum, disso. Aí o tarefa, gestão de serviço. O atendimento a cliente, atende mais, agora integrado com o WhatsApp, ficou lindo. O busca extrato, as IAs que a gente fez, que faz conciliação, tudo, as funções que tem dentro do tarefa, de checklist, o robô que cobra arquivo automaticamente dos clientes, gestão de processo, enfim, tem um monte de coisa. Tudo, absolutamente tudo foi sugestão dos nossos clientes. Claro que quando um cliente só pede, a gente pondera, leva isso para mais 10, 20, 30 clientes e vota. Se eu levo uma ideia para 20 caras e 18 dizem que é bom, implementa. Se eu pego uma ideia de alguém e levo para 20 pessoas e ninguém quer, eu não vou criar complexidade do produto, que tem que ser razoável também, né? Mas absolutamente tudo o que foi e o que é criado a partir de sugestão de vocês, dos nossos clientes. E se você não é cliente ainda, passe a ser cliente, que você pode sugerir também. Porque assim, ó, as empresas de software tradicionais e tecnologia, elas cometem um erro, não todas, mas muitas, que o cara faz o que ele gosta, do jeito que ele gosta, do jeito que ele entende, mas ele nunca usou. E a nossa lógica é a seguinte: é, ouça e entenda o problema do teu cliente. Que às vezes a pessoa liga para a gente e fala assim: eu queria uma tela assim, assim, assada. Aí tu fala, por quê? Qual é o problema? Para quê? E aí você descobre que tem algo mais por trás. Isso é entender o negócio do cliente. Por isso que hoje no nosso quadro, nós somos hoje um time de 100 pessoas, mais ou mais ou menos, menos. aqui em Joinville, em Blumenau e em Belo Horizonte. Eu acho que dessas 100 pessoas, umas 30, 40 pessoas são contadores de Uhum. formação. Por que a gente trouxe contadores para o time? Para a gente trazer conhecimento, gente que já trabalhou em contabilidade, nunca em contabilidade, que é cliente da Otimiza, né? Mas se não for cliente da Otimiza, a gente contrata, para trazer experiência, como é que funciona o fiscal, como é que é essa história de busca extrato? Busca extrato. É um negócio louco, porque o cara fala assim, eu fui numa contabilidade e o cara falou assim, ó, o cliente não manda o extrato. Aí eu falei, então pede. Aí ele riu. Ele falou, tu acha que eu já não pedi? Falei, pede de novo. Ele falou, já pedi de novo. Eu falei, então pede mais uma vez. Ele falou, já pedi. Eu falei, o cara não manda? Ele falou, não manda. Tudo bem, então. Ele falou, tudo bem não, porque esse mesmo cara que não manda o extrato, um belo dia me liga desesperado do banco que precisa do balancete assinado dos meses de uma contabilidade que não está fechada porque ele não mandou o dado. Eu falei, isso é muito louco. Mas aí eu fui conversar com os clientes da contabilidade para entender por que você não manda. Por que o teu cliente não manda o extrato? Você já parou para pensar? Eu fui perguntar. O cara não manda porque se teu cliente está preocupado em vender curso de idioma, está preocupado em vender consultoria, está preocupado em atender os clientes dele na clínica, ele está preocupado em fazer o negócio dele rodar. Não é que ele não queira. Eu mesmo tenho uma holding patrimonial que eu tenho que mandar
os extratos de banco tinha, agora não mando mais, né? Para mim é contabilidade. E assim, ó, mas aquilo leva 15 minutos. Mas é muito chato eu desviar minha atenção todo mês para entrar lá no Banco Safra, para tirar o extrato da Saber qual arquivo tem que mandar, porque aí lá tem tem vários o arquivos para arquivo tem que salvar. mandar no formato, é PDF, blá, 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 aí gerar aquilo, botar num e-mail, mandar para o cara. E eu esqueço. E eles me pedem, e eu prometo que vou entregar de boa fé. Só que eu esqueço, porque a operação meu dia a dia consome. Então, tem que entender também, o contador também tem que entender que o cliente dele não manda por uma razão. E aí eu fui perguntar para algumas empresas se eles gostariam de automatizar o envio. E todos disseram assim, ó, todos que eu conversei, claro que sim, para o contador. Então, assim, o que é o Busca Extrato? O Busca Extrato é a ferramenta que a gente desenvolveu, está embaixo do conceito de Open Finance, segurança, ligada a toda a segurança do Banco Central e tudo mais, onde você, com o Busca Extrato, manda um link para o teu cliente, Uhum. para o cliente, a contabilidade manda para o cliente dele recebe esse link, e usando o app, o aplicativo do banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, enfim, tem uma monteira de banco lá. Esse cliente vai lá e autoriza que a contabilidade todo mês consulte e busque os dados da conta, do extrato, da conta corrente. E aí, o que acontece? Ah, mas é seguro? É Open Finance, é feito pelo app do banco do cara. É um acesso de leitura. É só explicar direito para o cara. Né? E aí, todo mês, esse extrato vem automaticamente para o contador. Resolveu o problema. Ah, mas dá trabalho pedir para o cliente. Tudo na vida dá trabalho. Para sair da lama, tem que mudar a técnica. Então, assim, ó, a gente tem hoje mais de 1.000 clientes nossos, mais Usando. de 1.000 contabilidades usando o Busca Extrato. Uhum. Já são mais de 20.000 acessos, buscas automáticas por mês, Contas cadastradas, né? contas cadastradas, né? Então, assim, é um volume gigantesco, cresce imensamente. Tem contabilidade que já está com um nível de adesão na carteira imenso, mas dá trabalho. Claro que dá trabalho, por isso eu digo, a tecnologia é necessária e ela está entregue, funciona, mas ela não é suficiente se você que adquiriu a ferramenta não imprimir realmente esforço. Vai acontecer por mágica sozinho? Claro que não. Ah, Ricardo, tem gente que comprou o Busca Extrato que já desistiu? Tem. Meu cliente não manda. Eu falei, tá bom, beleza, continua pedindo então, não tem problema. E tem um monte de cliente nosso que aderiu ao Busca Extrato e fala assim, cara, que paz. 30, 50, 70, 10% da minha carteira já está mandando o extrato automaticamente, eu não sofro mais com isso. Mas aí, o pessoal descobriu uma outra coisa, que quem descobriu foram os nossos clientes. O busca extrato, no conceito de Open Finance, busca informação lá dentro do banco. E essa informação vem muito mais completa do que no extrato tradicional. Muito mais completa. Vem informação do tal Cispag Itaú detalhada. Vem informação do CNPJ do cliente, do fornecedor, que foi pago ou recebido com muito mais detalhe. O histórico do lançamento lá vem melhor. Então, assim, ó, vem muito mais informação. E o que significa isso? Então, com o Busca Extrato, o pessoal automatizou a busca, resolveu um baita de um problema, dá trabalho. E quando chegou a informação, falou assim: essa informação aqui está muito mais completa que antes. Então, o contador, consigo fazer uma contabilidade melhor, com mais qualidade, até ajuda no nível de automação. Então, uma solução como o Busca Extrato resolve todos os problemas do mundo, Ricardo? Não, resolve um problema pontual, mas ajuda. Ah, ele traz informação de saldo. Hoje a gente já compõe saldo da conta corrente, por exemplo. Você tem todos os bancos do mundo, porque parece que tem cara que só liga pedindo aquilo que não tem, né? Sempre tem gente chata, né? Mas enfim, aí o cara fala assim, ó, não, a gente tem hoje 15 bancos que já são muito usados e tem mais uns 20 bancos que estão prontos para ser testado, para ser usado, vai. Vamos dizer assim. Então é pegar e começar a usar. É uma ferramenta que você implanta assim, ó, em pouco tempo, é suave, não tem atrito. Você vai ter que falar com o teu cliente, você vai ter que mandar um e-mail para o teu cliente, mas vale tanto a pena. E o mais incrível, eu discordo de quem diz, o cliente não quer mandar. Muito cliente, quando entende o benefício e a segurança, manda sim. Nós estamos vendo na prática. Por que tem contabilidade que está com quase toda a carteira já automatizada com busca extrato? E por que tem contabilidade que desistiu? Desculpa, a razão é muito simples. Uma colocou esforço, acreditou e quer sair adiante, e outra desistiu porque é assim mesmo. Não faz mal. O mercado vai se comportar.
e por aí vai. Mas vamos voltar aqui, né? Eu Não, falei mas demais do Busca-Extrato. mas ainda é no busca-extrato, Ah, tá. Ricardo, Fala mais, né, eu gosto. a gente verifica assim, né, às vezes as contabilidades, as empresas contábeis, ela trata um tema muito importante sem ser estratégico. Então, assim, não adianta eu querer colocar uma solução que é estratégica com alguém que não está totalmente engajado com aquilo. Não vai funcionar. Né? A Elisângela de Paula fala muito isso. Eu não posso colocar, sem desmerecer os estagiários, não posso colocar um estagiário que acabou de entrar, que não conhece a cultura, não conhece o nosso cliente, não conhece a solução que a gente quer implantar, Uhum, para tratar um tema tão estratégico. uhum. Né? O Busca Extrato, além de tudo, ele traz o saldo. Um diferencial aqui do Busca Extrato nosso é que você consegue agendar. Eu quero, para esse cliente aqui, eu quero agendar no dia X e no dia Y do mês. Eu não preciso Bem ir lembrado, lá, bem eu preciso lembrado. agendar, eu posso agendar isso. E outro, quando você contrata o Busca Extrato do Otimiza, você paga por CNPJ, não por conta. Então, por exemplo, assim, tem clientes nossos que eles têm 100 clientes na carteira utilizando o Busca Extrato. Só que cada cliente desses 100, cada cliente, eles têm 5, 6, 10 contas diferentes. Ele não vai pagar por conta corrente. Uhum. Então, isso é um diferencial gigantesco para a gente também. E hoje a gente tem a composição do saldo, que foi algo que foi construído dentro da Otimiza. Nós programamos isso para trazer isso também, né? E claro que tem várias outras melhorias que os clientes querem, porque quando o cliente diz assim, olha, eu sugeri isso e alguém acatou, né? Então agora eu quero mais isso, isso e isso. Hoje, para quem é cliente, consegue entrar no nosso portal e tem lá os bancos, né, que são homologados, e Uhum. tem outro botão lá que diz assim, ó, bancos a homologar. O que que a gente está falando assim, ó? Todos esses bancos aqui, eles já foram testados por nós, mas a gente quer que o seu aval. Testa para a gente também. Diz para a gente como é que tá, né? Uhum, E uhum. sempre quando a gente é muito cuidadoso nisso, né? Eu não vamos liberar um banco que acabou de ser liberado pelo parceiro, se a gente não sabe se aquilo ali funciona mesmo. Então, por isso que a gente precisa do apoio dos clientes para também nos ajudar a melhorar e colocar ainda mais bancos dentro do Busca Extrato. É, é uma tendência, não tem volta, é isso mesmo. E é bem legal ver quem usa, né? A gente se motiva muito em ver, em assistir ou acompanhar as pessoas que adquirem, que tem aquilo como uma estratégia do dono, do gestor, da equipe como um todo, que tem uma meta clara, quanto que eu quero evoluir por semana, eu quero conseguir mais 10 clientes mandando extrato automático toda semana, tem meta, tem reunião de acompanhamento, aí funciona. Aí funciona. Porque assim, comprar uma ferramenta, soltar para a galera e dizer assim, ó, não é assim que funciona. Porque se é importante, se é estratégico, se vai te dar escala, se vai te dar ganho, o dono, gestor, gasta uma horinha por semana acompanhando. Eu também implemento software. A gente usa vários softwares aqui no Otimiza. Eu acompanho toda a implementação daquilo que é importante. Porque às vezes as pessoas estão na rotina, estão na correria e fazem tudo o que precisa ser feito, tudo que o dia a dia manda e não faz aquilo que vai gerar mudança. E é função do gestor, do dono. Tem uma reunião semanal, vamos lá, temos meta, conseguimos os 10 novos, conseguimos os 10 novos extratos da semana? Sim, porque não, vamos para frente. Tem que mostrar que aquilo é importante. Se tu larga lá, a turma não usa, daqui a um mês, dois, três, fala assim: ah, não estou usando, não funcionou, vou cancelar. Cancela. Cancela, não tem problema. Mas você está perdendo uma oportunidade. E eu não estou falando isso sendo um software da Otimiza, tá? Pode ser de um concorrente, pode ser de quem for. Se comprou alguma coisa, leva a sério. Mostra para a tua estrutura que a aquisição daquele software é estratégico. Define meta, define reunião de acompanhamento. Uma horinha, meia horinha por semana. Não vai doer e faz uma diferença danada. Fica aí a dica, tá? Fica a dica É, para quem não faz. uma coisa que você fala muito, né, Ricardo, no nosso dia a dia ali, é sobre o inconformismo. A gente precisa ser inconformado em todas as nossas áreas, porque Uhum. senão a gente não vai para frente nunca, né? E tem muito cliente que diz assim: mas o meu cliente já manda o FX. Beleza, o FX é um arquivo universal, porém ele é extremamente pobre de informação. Então agora que a gente vai ter que conciliar, gente. E hoje a gente vê que dependendo do formato que o cliente extrai do banco dele, o extrato é um RP, informação de um RP, vem tudo ali dentro. Eu sempre cito o extrato em TXT do Banco do Brasil. Ele tem tudo.
Então basta, né, eu tenho aqui o extrato do Banco do Brasil, veio para cá, eu padronizo ele, eu parametrizo uma única vez, é como se eu estivesse recebendo o relatório de um RP. Uhum. Então, por isso que você comentou um pouco antes, né, a qualidade da informação que vem agora no Open Finance É, não tem comparação. Além de, claro, que alguns bancos, a exemplo do Itaú, é o impressionante. Sispag, ele vem aberto, né, Uhum. a nossa chamada francesinha, como se tivesse uma francesinha, né, ali dentro do extrato, mas muito legal. Eu queria conversar um pouquinho também, a gente falou esse negócio de cobrança, né, Ricardo, Uhum. falar um pouquinho do gestão de serviços. Como é que surgiu gestão de serviços, né, como é que foi aí trazer essa tecnologia para a gente, para os nossos clientes, porque ali dentro do gestão de serviço, a suíte que a gente chama de gestão de serviço, tem várias outras ferramentas que, por solicitação de cliente, a gente também hoje até, vende, comercializa separado, Uhum. né, porque são diferenciais mesmo. Então, fala um pouquinho só como surgiu, essa ideia do gestão de serviço, para que ele veio? O gestão de serviço, popularmente conhecido como tarefa, ou tarefas, como algumas Uhum. pessoas comentam, ele surgiu a partir de uma outra conversa, uma outra visita com outro escritório de contabilidade, a De Paula Contadores, lá de Foz do Iguaçu, numa conversa com o fundador lá, o seu Derceu, uma pessoa genial. Ele falou: Ricardo, eu tenho aqui uma ideia, abri uma planilha lá, com linha e coluna, com vários tipos de empresa e com todos os serviços, obrigações que deveriam ser feitas, prazos. Falou: eu gostaria de criar uma ferramenta que me ajudasse a fazer a gestão das obrigações que eu tenho que entregar em função do tipo da empresa, se ela é do simples, presumido, real, se é comércio, indústria, serviço. Então, e de que estado, obrigações federais, obrigações estaduais, obrigações municipais. Eu quero uma ferramenta que me garanta que eu vou gerar todos as obrigações, os serviços que eu preciso executar, entrega de imposto, guias e tudo mais, e que isso possa ser distribuído para a equipe, para que cada pessoa saiba o que tem para fazer hoje, amanhã, para que o meu gestor saiba aquilo que tem risco de atraso, né? E que principalmente, quando alguém executar aquela tarefa, tendo evidência física, o arquivo de entrega, seja lá o que for, jogando essa evidência na ferramenta, o robô pegue isso e diga assim, ó, posso baixar aquela tarefa que estava pendente porque eu tenho uma evidência física de que ela foi entregue. Por quê? Porque se eu depender, palavras dele, se a gente depender das pessoas lembrarem de baixar as tarefas, elas vão esquecer. Aí de noite o gestor vai achar que não foi feito. Aí no dia seguinte vai ficar uma loucura, porque ele vai dizer, está tudo atrasado, mas não está atrasado porque não foi feito, está atrasado porque não foi baixado. Então, a encomenda do seu Derceu de Paula, lá da De Paula Contadores, eu preciso de uma ferramenta que faça a geração das obrigações, que distribua o trabalho e permita a gestão preventiva das tarefas e que faça baixa automática disso e que possa, inclusive, mandar o que tem que ser mandado quando precisar ser mandado para o cliente. Já baixa e já manda a guia para o cliente. E aí nasce o tarefa, a partir dessa sugestão da De Paula, foi construído realmente a quatro mãos. Depois, outras empresas do próprio G Brasil, da qual a De Paula participa, também aderiram ao uso da solução. Eu acho que a Cerco, lá de Uberlândia, né? Lá do Guinei. Tô falando alguns que eu converso mais, que eu conheço melhor. A Roberto Cavalcante, lá de João Pessoa, na A Paraíba. Scalco, A Scalco, do Vomar a e companhia, Orcose, São Orcose, tá vendo? Paulo. Orcose lá Aham. de São Paulo, lá o Tem muita Fernando. gente boa aí. Então tem muita gente que usa, que é do próprio G Brasil, isso nos deu muita massa, muita experiência, a gente aprendeu bastante. Depois outras empresas, bom, a gente tem aí centenas de empresas que usam o Tarefa, né? E aí dentro do Tarefa também foram criadas soluções e outras funções como o checklist de atividade, que é uma encomenda de clientes, que é o passo a passo, que é o POP. Como é que eu entrego uma DAS? Detalhe, é um tutorial. O cara sem experiência pega, DAS, tutorial ele faz sozinho. Essa é a ideia. E tem gente fazendo. Tem o Cobra Arquivo, que é uma ferramenta, uma função que foi criada dentro do Tarefa também, que ajuda a automatizar a cobrança de arquivos que não são necessariamente extratos, pode até ser para pedir o extrato para o cliente, mas pode ser para pedir o relatório financeiro. Tudo aquilo que eu preciso pedir para o cliente todo mês, eu automatizo para que um robô diga assim, ó, e-mail, ei, manda o arquivo tal, ei, você não mandou o arquivo tal ainda. E à medida que vai chegando, eu vou marcando o que já está, vejo o que falta para ligar para o cara, enfim.
né? De novo, do jeito que está, é do jeito que os nossos clientes pediram. Ah, eu não gostei muito. Então vai lá e conversa com os 1000 Aham. clientes que pediram, porque foi pedido por alguém, né? A gente não interfere. Também tem a parte de gestão de processos, muito usado para o societário, processos de abertura de empresa, processos de alteração de contrato social, que interagem com a parte de comunicação, inclusive, que eu tenho que falar com o cliente, mas também processos que as contabilidades usam. Por exemplo, a Marlian, que fica aqui em Jaraguá do Sul, que é um cliente nosso, já um dos primeiros clientes, Uhum. inclusive, logo que a gente começou a empresa, ela usa o Tarefa e usa essa parte de gestão de processo para definir processos, inclusive de onboard de cliente. Então, quando chega um cliente novo, eu tenho um processo de onboard. O que que eu faço quando chega um cliente novo? Eu tenho que fazer isso, aquilo, interagir com as áreas, né? Então, é só um exemplo. Então, tem muita função. A pedido de muitas empresas, inclusive, tem empresas que já usam uma solução compatível com o Tarefa de mercado. E estão contentes, e está tudo bem. Só que eles não têm lá dentro uma função importante como cobra-arquivo. Então a gente liberou e a gente consegue hoje, o cara consegue comprar só o cobra-arquivo, então, porque ele já usa um software compatível com o Tarefa, está contente por enquanto, ele pode comprar só o cobra-arquivo. Ou ele pode comprar só o gestão de processo, por exemplo. Né? E isso acontece. E de repente ele gosta tanto do cobra-arquivo que daqui a pouco ele fala assim: eu quero tarefa inteira, então, né? Eu gostei da brincadeira. Então é um pouco assim, surgiu a partir de novo da encomenda de um cliente e tem essa função. O Tarefa, gestão de serviço, é uma ferramenta, é diferente do busca extrato, né? Porque o Tarefa ele exige um momento inicial de muita atenção para parametrizar as coisas. Muitas vezes a gente descobre que o próprio cadastro que a contabilidade tem de cliente não está atualizado. Então você precisa fazer uma revisão de cadastro, porque se você cadastrar com dados errados do cliente, o cara não está mais no simples, o cara não, vai dar confusão, né? Enfim. Então tem um momento bem especial, bem importante, que é o setup da ferramenta. E até nisso a gente avançou. A gente já criou robôs de automação que buscam uma série de informações que são de domínio público, para que o contador não gaste tempo com isso, desopile até o tempo dele, para desopilar o tempo de implantação e ele só interferir no que é realmente relevante. Mas é bem importante uma ferramenta como Tarefa, tempo para revisar o cadastro de clientes, tempo para revisar os serviços que são pertinentes, tempo para fazer a conexão entre os serviços e as empresas, embora a ferramenta te diga, ó, tem algo esquisito aqui ou lá, tem uma função importante ali que a gente chama de característica, eu não gosto de nome, que é uma forma de taguear as coisas, de linkar, uma forma inteligente. Então, assim, ó, uma solução como Tarefa resolve, a gente tem aí várias centenas de clientes que usam, eu não sei quantos exatamente, e é bem importante que a fase inicial, a fase de setup dele tenha o cuidado. Por isso, de novo, olha eu aqui outra vez, o gestor, o dono, tem que comprar esse projeto, tem que bancar esse projeto, tem que definir datas junto conosco, a gente Uhum. até define, mas tem que acompanhar isso com 1 horinha por semana. Por quê? Porque senão a turma vai acabar fazendo coisas da rotina e vai encontrar uma desculpa perfeita para não fazer a revisão, a implantação do produto, que é a mudança, né? Então, de novo, o software é necessário, mas não é suficiente se a gestão, se a liderança não colocar isso de forma estratégica, com tempo, 1 horinha por semana de acompanhamento. Outra coisa importante, você vai implantar um software na tua empresa, seja lá qual for, vai ser 1 mês de implantação, 2, 15 dias, 4 horas, coloca uma pessoa responsável e, se puder, faça com que essa pessoa, naquele momento, faça só aquilo. Ah, mas não é tão fácil. Claro que não é fácil. Teu concorrente consegue. É. Então, assim, claro que não é fácil, teu concorrente consegue. Só que o que acontece? O que a gente tenha visto? As contabilidades de todos os portes, pequenas, médias e grandes, que colocam alguém dedicado por um dia, por uma semana, por um mês, não importa, depende do projeto. Nos projetos, tem um grau de eficiência de sucesso altíssimo. Raramente dá errado. Raramente dá errado. As que não colocam já tem um grau de sucesso menor. Por quê? Porque a implantação concorre com a rotina. Quem vence? A rotina. Ele não transforma. Só que o recado que eu quero deixar é o seguinte: o teu concorrente conseguiu. O teu concorrente implantou o tarefa e está funcionando. O teu concorrente implantou o integrador e está funcionando. No teu concorrente, as pessoas não digitam mais nada. Então, assim, daqui a pouco você não fez porque a turma não teve tempo, e a própria turma que não teve tempo vai sair da tua contabilidade para trabalhar no do concorrente, onde foi feito porque alguém teve tempo. Quem ganhou esse jogo? Claro que é de cada um.
a decisão é do empresário contábil que sabe muito bem o que faz, né? Mas eu estou falando aqui de experiências que funcionam. Então, voltando um pouco, no Tarefa ele começou de novo a partir da demanda de um escritório. Claro que a gente envolveu outros escritórios também, e tudo o que foi feito dentro do Tarefa é fruto de sugestão de clientes e usuários. Tudo, absolutamente tudo. E a gente fala, né, que por que que o Tarefa ele não é uma ferramenta de gestão de obrigações? E a gente fala gestão de serviços, porque ali dentro o escritório, né, a empresa contábil pode gerir tudo aquilo que ela acha importante. Ah, é uma ata de reunião, é um balancete, algo que gera, que pode gerar uma multa. Então, tudo aquilo todos os serviços de todos os setores podem estar ali. Uhum. Né? Tudo aquilo que gera um protocolo, que a gente tem um documento, ele pode ser baixado de forma automática. É. Claro que tem coisas que a gente coloca lá, que é uma rotina, que a pessoa vai lá e baixa de forma manual. Mas tudo aquilo que tem algo para comprovar, pode e deve ser É. feito a baixa automática. Muito bem lembrado. Tem até uma contabilidade, não lembro quem é, tu me comentou, que ela acabou com o conceito de planilha clandestina, né? Clandestina. É Quem a que foi? nossa amiga Luciana, lá da Nova Era Contabilidade de Piracicaba. Piracicaba, isso Ela disse mesmo, assim: Nova Era. Nath, ela, dona empresária, ela conhece todo o processo do escritório dela, Uhum. né, da empresa dela, e ela botou a mão e ela implantou junto, provavelmente com alguém lá, o Tarefa. E é um dos escritórios que funcionam assim, extremamente E ela redondinho. acabou com planilha Ela clandestina, acabou com a planilha controle clandestina. paralelo. Inclusive, ela palestrou sobre isso, sobre os processos dentro do escritório, no último ponto fora da curva em São Paulo, Ponto fora da curva lá do Lucas, do o Lucas, o contador nosso revoltado, amigo contador que é revoltado. cliente também, um cliente bem crítico. É divertido ter o Lucas como cliente, é bem legal. Ele é bem crítico, mas ajuda muito a evoluir a ferramenta, muito. E usam muito, muito a ferramenta. Então, esse caso da nova era da Luciana me chama a atenção porque ela usou uma vez o termo: eu quero acabar com planilha clandestina, ou seja, controle paralelo. Ela, como dona, como gestora, não pode não saber que existe uma planilha que faz. Ela fala, calma, isso tem que estar num lugar só. E está dentro do Tarefa, está tudo lá. Tudo não. E funciona. Né? Mas é isso, o Tarefa é um pouquinho disso da história. Só uma curiosidade do cobra arquivo. Uhum. Né? Por que que o cobra arquivo surgiu? Em conversa com os clientes, né, em loco, ele sempre falava assim: é que o contador não gosta de ficar cobrando o cliente, porque o cliente não gosta de ser, ninguém, assim, vamos ser sincero, ninguém gosta de ser cobrado, né? Concordo. Então, e o contador, ele disse assim: não, eu não gosto de ficar ligando para o cliente. Eu mesmo já presenciei, né? Ah, pede o arquivo para o cliente, o contador liga. E na mente dele já fica pensando assim: tomara que não atenda, tomara que não atenda, tomara que não atenda. Daí toca 3 segundos, ai, não atendeu, vou mandar uma mensagem. Não é assim que acontece? Aham, É assim, aham, na grande maioria é é assim, verdade, é né? verdade. E daí ele disse assim: mas será que não tem como a gente cobrar isso de forma automática? E daí nasceu o Cobra Arquivo. Porque você parametriza, por exemplo, né, Ricardo, você tem lá a tua hold. Então, eu sou a tua contabilidade, você tem a tua hold, eu sei que todo mês você tem que mandar o extrato do Safra, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Você tem que mandar para mim também o relatório padrão do teu RP, do teu RP lá financeiro, né, que você usa lá, e você tem que mandar mais 2, 3 arquivos. Eu já parametrizo isso para que todo dia tal do mês você receba uma mensagem, você abra um link e diga assim: ó, este mês eu não tenho do Safra. Então, aqui, ó, este mês não tenho do Safra, então não precisa me cobrar mais. O Banco do Brasil, eu encerrei a conta, então esse aqui não precisa me cobrar Uhum. nunca mais. O do Safra eu vou cobrar no mês que vem. Esse aqui nunca mais. Esse aqui vou mandar agora e esse outro eu mando em seguida. Uhum. Então, o contador recebe essas informações. Enquanto ele não mandar ou não disser que não vai mandar esse mês ou nunca mais toda a lista, o cobra arquivo continua cobrando ele, relembrando ele. E assim, é uma forma muito fácil de fazer. Eu sei porque eu já fiz, né? Você recebe, você abre o link, anexa e está feito É, o é, trabalho. é. Então, são coisas que a gente tem que fazer para facilitar, para tirar tudo aquilo que é automático e que não agrega nada. E quando a gente fala assim que não agrega nada mesmo, Não, nem para o teu cliente, não, não. Só nem atrapalha, para o só funcionário atrapalha. e nem para o escritório. É coisa ruim. Porque eu acho assim, como cliente, eu não quero saber o quanto você teve de esforço para fazer tal coisa. Eu quero saber o resultado que você entrega. Eu quero saber que no dia tal do mês o meu balancete está pronto. Que a guia tá
Correto, que a guia está correta, na data. né. Então é isso que a gente tem que se atentar, né, ninguém é valorizado pelo esforço que faz, e sim pelo Uhum. resultado que entrega. É, Então, o gestão de serviços veio para isso, bem, realmente. é, muito bom. Vamos falar mais do que Tá. então? Tem mais coisa para falar? Tem. Vamos falar sobre que daí depois a gente faz os cortes, né, Adri? Tá? Dá para cortar bastante, né. Eu acho que dá para falar, Ricardo, sobre tem que ir, sobre Ah, o Integra Mais. integra mais. Eu acho que dá para falar sobre o meu integrador, Sim. contando aquela historiazinha que tu conta ali de uma forma primordial, por que Uhum. que surgiu o meu integrador, e depois já falar do Integra Mais. Ontem, lembra quando a gente estava falando com o Rafa do marketing, ele falou assim, ó, eu não sei a diferença entre um e outro, mesmo estando aqui, ainda para mim fica confuso. Aham. É, essa parte não precisa cortar, não, tá? Essas conversas aqui é bom a gente ter, porque Ah, nem é. tudo é perfeito. A gente também Sim. tem nossas dúvidas, tá? A gente também tem as nossas. E a gente, quando tem dúvida, vai falar com os clientes, daí eles tiram as dúvidas da gente, né? É, a gente começou com o suíte de integração, né? Aliás, a gente começou pelo mais complicado, Que é o que a que gente hoje a chamou gente hoje de chama de Integra Integra Mais. Mais. O que que é Integra Mais? Integra Mais é uma solução. Primeiro que o integrador, o meu integrador, o Integra Mais tem um objetivo: acabar com digitação, com manipulação de planilha ou com retrabalho. É automação de verdade. O Integra Mais, que é onde a gente começou, ele começou com uma premissa muito doida, que o cara falou assim: não, o relatório do meu cliente vem um Excel, mas vem em aba, várias abas. Vem com linha, coluna, uma confusão danada. Tem que catar lá do meio a informação. Não é bonitinho assim, linha, coluna. Muitas vezes é. Muitas vezes é. Às vezes vem em TXT, às vezes em PDF. O que vem de lá não é suficiente. Eu tenho que cruzar a informação que vem do relatório financeiro do cliente com o extrato bancário para achar a informação. Isso é uma confusão danada, né? Depois pode falar um pouco mais também. E aí surge o Integra Mais. O Integra Mais, a gente chama que são integrações customizadas. Elas sim dependem. São casos tão complexos, mas de tanto volume, né? Tão complexos, mas de tanto volume que requer uma interferência nossa até técnica no código para tratar algumas situações. Mas funciona, nós temos milhares de situações assim. Nós começamos por aí, que as contabilidades pegavam e pegam os clientes com mais volume, as situações com mais fora de padrão e nos entregam para a gente fazer o Integra Mais, que é uma integração customizada e resolver de uma vez o problema, de uma vez mesmo, né? E aí eu vou falar sobre isso. E aí eu fui conversar com contabilidades que já usavam o Integra Mais, o integrador mais complexo, para os seus clientes. E normalmente a contabilidade tem aí 10, 15% no máximo dos clientes que tem esse perfil. É um grande supermercado, uma grande transportadora, empresa de projeto, é uma confusão danada. Enfim, tem vários tipos. E aí, numa contabilidade, eu perguntei para uma contadora que era usuária da ferramenta, né? E eu perguntei como é que está o uso da ferramenta, e eu lembro bem que ela falou: "Pô, eu adoro, né? Eu não vivo mais sem o Integra Mais." Então, sei lá, eles tinham lá 20, 30 clientes da carteira, muito grandes e complexos, sendo integrados pelo Integra Mais sem ninguém colocar a mão. Então, chegava a planilha, a ferramenta lia aquela confusão, jogava para uma base de conhecimento que tratava as regras, que lia plano de conta, que via cliente, que via fornecedor, que via Depara, e gerava o arquivo prontinho, um arquivo, dois, três, quatro, cinco, enfim, para gerar isso para importar, por exemplo, no Questor, no domínio, né? E resolver o problema dela. E aí ela falou assim, só que eu tenho as outras empresas. Então a gente automatizou 10% do escritório, ela falou, eu queria automatizar os outros 90%. Só que são casos mais simples, né? São casos mais simples. Eu falei, mas qual o sentimento que você tem? Ela falou, não, é que às vezes o Integra Mais, ele é tão poderoso, ele faz tantas coisas, que às vezes eu penso, palavras dela, eu penso que eu estou alimentando um dragãozinho. Um dragãozinho? Eu falei, é. E eu estou dando comida para esse dragãozinho, ele está crescendo, eram 2 integrações, agora são 5, depois são 10, depois são 15, depois são 20, hoje são 30 já. E eu tenho medo que eu dei tanta comida, alimentei tanto esse dragão e vou continuar alimentando, mas que um dia ele fique tão grande que ele venha e possa me engolir. Ou seja, ela estava dizendo assim, ó, eu estou apoiando, mas eu tenho medo que um dia isso tire o meu trabalho. Olha o grau de lucidez, de sinceridade, de verdade de uma pessoa assim.
Eu falei: "Mas o que que você quer?" Ela falou: "Eu queria, até para eu fazer a integração das outras empresas, que são menores e mais simples, eu queria uma ferramenta que me desse um pouco mais de autonomia, onde eu tivesse o controle. É mais ou menos como tá um carro, né, essa foi a expressão até agora, e um carro onde ela disse, um carro onde eu dirijo, eu guio esse carro, eu acelero. A Otimiza vem e coloca um chip que me faz andar 2, 3 vezes mais rápido. Aí eu falei: "Ah, olha só". Mas a direção está contigo. Mas a direção está com ela. Ela falou: "Não quero perder a autonomia, não quero ter a sensação de que eu perdi o controle. E eu quero poder também automatizar as outras empresas menores. Só que eu quero fazer isso com autonomia". A partir disso, e por sugestão dela, em conversa com outras contabilidades, surge o meu integrador. Na época, o meu integrador. Aí a gente botou o nome 3.0, 4.0, 5.0, ele vai crescendo, até acabar os números aí. Então surgiu o meu integrador. Então, o nosso suíte de integração tem integra mais para tratar de forma customizada 5, 10, 15% da tua carteira, que são integrações de grande volume e complexidade. Para 90, 85% da tua carteira, tem o meu integrador, que é uma ferramenta onde o próprio contador recebe o Excel lá do cliente e ele diz: o valor está na coluna B, a data está na coluna J, as informações estão assim, assim, assado. Então a ferramenta consegue ler o dado, a ferramenta joga esse dado para uma base de regras de contabilização, e depois de 10 anos de empresa, a nossa base de regras de contabilização hoje tem mais de 6 milhões de regras cadastradas, o que nos dá muita, muita vantagem, porque a gente acaba achando a conta certa em muitos casos, em 95% dos casos. Então, tem uma base de regras. Também eu subo o plano de contas, porque eu consigo identificar qual é o cliente, qual é o fornecedor, já acho a conta. E se ele não encontra em lugar nenhum, ele abre um deparo e te pergunta: eu não entendi o que é isso aqui. Aí você ensina a ferramenta, aprendeu, no mês que vem, se acontecer aquilo de novo, ele não pede de novo. E aí, com isso, ele gera um arquivo prontinho, prontinho. Ele gera um arquivo prontinho, tanto no Integra Mais quanto no meu integrador, para importar dentro do teu software contábil, do Questor, da Domínio, da SCI, da Alterdata e por aí vai. Hoje a gente já gera informação para mais de 65, é isso mesmo, 65 softwares de gestão contábil diferente. Nem eu imaginei que tivesse isso. Então, o suíte de integração integra mais complexas, meu integrador para as mais simples, dá para o contador autonomia para que ele faça. Ele parametriza. No caso do meu integrador, do meu integrador, ele não precisa ligar para a Otimiza para pedir uma alteração. Ele mesmo faz esse ajuste ali da regra, ele faz o ajuste ali do depara, ele mesmo trata isso. A gente chegou a criar até planilha padrão Otimiza para ele mandar para o cliente dele, e pior que funcionou, um monte de gente aderiu e facilita mais a vida ainda. Mas é importante entender que quando a gente está falando do meu integrador, você tem que entender o seguinte: do jeito que o arquivo vem do teu cliente, sem que ninguém manipule, as nossas ferramentas vão extrair o dado, vão jogar para uma base de regras de contabilização, vão comparar com o plano de contas que você subiu desse cliente e vão identificar qual que é a conta contábil de débito e crédito de cada lançamento. O que ele não descobrir vai para um deparo onde você ensina o robô, porque o deparo ensinado no mês que vem não repete. No mês que vem só aparece o que ainda ele não conhece. E além do débito e crédito, também tem a composição do histórico do lançamento contábil, né? Então, isso é um lançamento do quê? Você pode parametrizar isso do jeito otimiza, usando códigos de histórico lá da Questor, por exemplo. Enfim, tem várias formas de fazer. E ele vai gerar um arquivo prontinho para você importar no teu software contábil. E depois que você importa no software contábil, você não precisa fazer ajuste nenhum. Se você fez as regras corretamente, fez o deparo tudo certinho, lá você não precisa fazer nada. Então, quando a gente fala de automação, é receber um arquivo do teu cliente do jeito que está e gerar um arquivo para importar dentro da Questor, da Domínio, enfim, sem manipulação, sem retrabalho, sem ajuste. Isso é automação. Isso permite, nós fazemos isso. Isso permite que, se você internalizar, se você trouxer 10, 20, 30 clientes todo mês, eles já entrarem nesse esquema, tu não vai aumentar em nada a demanda da tua equipe. Você vai ter um trabalho para parametrizar no onboard desse cliente essa integração. Mas feito isso, acabou. O que vai acontecer todo mês é, no deparo, achou uma situação nova que ele não conhece. Aí você ensina, ele aprende e segue. Porque no final de tudo, se você for analisar,
É um trabalho muito manual e repetitivo. Deixa para um robô fazer isso. Não é nem IA que trata isso, nós vamos falar de IA depois. Isso é um robô, é um RPA. Mas funciona. Bom, temos 6 milhões de regras. Temos mais de 50 mil integrações feitas todos os meses. Tivemos um volume de milhões, um absurdo no ano passado de automações, né? Então tá aí. São 10 anos. Ah, mas pô, de repente tem um carinha que promete isso mais baratinho. Beleza, tenta lá, depois tu vem falar com a gente. Mas nesse quesito a gente tem 10 anos de experiência, tá? E o suíte de integração, de automação da Otimiza, que envolve o Integra Mais para as empresas mais volumosas e complexas, e o meu integrador resolve muito do teu problema. A gente tem clientes aí que têm milhares de integrações já automatizadas. Exemplo, que eles permitem. A Marlian, aqui de Jaraguá do Sul, tem, sei lá, mais de 2 mil clientes na carteira, quase tudo automatizado via integrador. A De Paula, lá em Foz do Iguaçu, outro exemplo. Bom, e tem vários, né? Estou citando dois porque esses autorizam, né? Mas assim, e aí tem gente que fala, não consegui, não deu. Não deu atenção Não deu devida, atenção devida. não fez acompanhamento semanal, não colocou meta, Uhum. comeu na mão da equipe, aí eu não posso fazer nada, eu não posso te ajudar. Agora, se você realmente tem o ímpeto de dizer assim, eu quero automatizar esse processo, vem falar conosco. E se faltar alguma coisa, não tem uma funcionalidade, tiver alguma coisa, aí vem falar comigo, porque nos interessa aprender. Agora, tem que imprimir esforço, tem que colocar dedicação, porque a automação não é um projeto, é uma jornada. Você entra e não sai mais, amigo. Você entra e não sai mais. Ah, mas é para a vida toda. O benefício é para a vida toda. E o trabalho também, se tiver. O cuidado também, porque não é trabalho, é cuidado, né? Aí é um trabalho muito mais de cultivar, de regar a plantinha, do que de ficar com esforço hercúleo, que é a digitação, né? Que é um trabalho mais. Ainda falando do meu integrador, né, Ricardo, que a gente chama aí de das integrações padrões, que o Uhum, próprio contador consegue fazê-las sem a nosso auxílio, mas também estamos aqui, se precisar de auxílio, tem o suporte, tem o atendimento, né? Dentro dessa questão aí de automação padrão, o meu integrador, a gente também fez o quê? A gente já parametrizou centenas de extratos de bancos, de máquinas de cartão de crédito. Por quê? Hoje, assim, eu não tenho problema nenhum com o meu cliente, ele me manda os extratos, né, em UFX, ou TXT, ou PDF, nem precisa do busca enfim. extrato, Ele então. nem precisa Tá buscar bom. extrato, porque o meu cliente, a minha carteira Ah, inteira manda sonho para de mim. O verão. que que eu preciso fazer? Só incluir na ferramenta, porque nós já parametrizamos. Porque eu sei aqui, meu cliente manda o TXT do Banco do Brasil, tem parametrizado. Ele manda o PDF do Banco do Brasil, tem Ou parametrizado. seja, está pronto. Já está Só pronto. importar. Então basta importar e se tiver alguma conta que precisa colocar, aí você vai colocar uma vez só. Bem Isso lembrado. facilita sim a vida do analista contábil, do assistente contábil, quem faz a contabilidade daquela empresa, num nível, fantástico. E também vale para os extratos de cartão de crédito. Uhum, Porque isso é um grande problema hoje. uhum. Mas eu recebo aqui e o valor vem X, mas desse X eu tenho que tirar um percentual que é a taxa da máquina. A gente consegue fazer tudo isso porque já tem lá centenas de máquinas, coisa que eu nem sabia que existia, né? Uhum. E todo mês aquilo vai aumentando, o número de fornecedores vai aumentando ali, tanto de máquina de cartão de crédito quanto de bancos. Mas é um banco regional lá de Manaus. Manda para a gente, se a gente não tiver, a gente vai avaliar o arquivo dele e em até 30 dias esse banco também está disponível para todos os clientes da Ultimis. Isso é bem Né. legal, né? Então isso é muito importante, isso falando do que é padrão, que não precisa botar a nossa mão lá dentro. E quando a gente fala do que onde tudo começou, por que a gente trabalhou inicialmente com o Integra Mais, com as planilhas customizadas? Uhum. Porque ninguém acreditava que aquilo ia dar certo. Então o pessoal dizia assim: vocês são bons, vocês vão conseguir, então eu vou te dar o meu pior cliente. Esse cliente aqui, ele leva isso aconteceu, você lembra? Ele leva aqui um mês, 2 pessoas digitando, porque o movimento é gigantesco. Ele tem 20 planilhas diferentes, uma em Excel, outra em PDF, outra em TXT, vem aqui, então, tem um cliente aqui que tem 5 bancos, então cada banco tem um layout diferente, ele trata o RP dele, manda relatório por banco. Uhum, Então, uhum. nossa, e assim, esse cliente aqui, ele é uma construtora, então cada prédio é um centro de custo diferente. Esse cliente aqui, ele tem financiamentos.
Mas como assim financiamento? Porque daí a gente foi entender, né, eu sou administradora por formação, não sou contadora. Então, o que que se diz aqui de financiamento? Não, eu tenho um cliente que tem um financiamento e o montante que ele paga por mês é 2.000. Só que aqui dentro a gente tem que abrir isso. Então eu digo que 2.000 é o valor que ele pagou, porém, tantos por cento disso é os juros, tem que ir para outra conta. Mas a diferença entre os juros e esse percentual e o valor montante tem mais um valorzinho aqui que vai para uma outra conta. E é isso que a gente faz. Então, por isso que a gente fala assim que o Integra Mais, né, as integrações customizadas, elas são integrações que são extremamente sensíveis, que precisam sim ser feitas a quatro mãos, Uhum, né? Porque uhum. são informações que só quem faz no dia a dia É. sabe como é que é, né? E elas precisam ser homologadas, precisam ser testadas para daí colocar em prática. E uma coisa que a gente viu lá atrás, para aqueles escritórios que não trazem a tecnologia como algo estratégico, eles vão barrar porque eles vão dizer assim, ó, não tenho tempo para fazer. Mas tem tempo de 15 dias para digitar? Você É. não consegue parar um dia para parametrizar, mas consegue digitar durante 15 dias, todos os meses? Então, claro que não é raramente um escritório que tem mais do que 15% da carteira disso. Só Uhum, que o problema é que esses 15% levam mais de 20 dias no mês da digitação. uhum. Esses 15% eles, precisam que sejam feitos pelos contadores, pelos analistas mais experientes. São os clientes que precisam dos balancetes, né, tudo muito mais rápido do que os outros. Porque precisa de um nível de governança muito mais rápido, muito mais forte. E errar é humano, mas às vezes um errinho na contabilidade te gera um valor de multa gigantesco, A né, um conta é desumana, atraso. né? A O conta é errar é desumana. humano, o erro é que é desumano. O erro é desumano. Então, só falando um pouquinho essa parte de integração. Assim, até um, um comentário para os empresários contábeis, né? Às vezes você tem um cliente que te paga bem, tem um honorário aí de 15, 20 mil reais por mês, mas te consome uma pessoa o mês todo. Com a nossa ferramenta, esse trabalho vai ser feito em uma manhã. Só que o recado bom disso é o seguinte: tendo a ferramenta, você pode ir atrás de 2, 3, 4, 5 clientes desses. Você não vai precisar contratar ninguém a mais. Se você usar a ferramenta, você vai parametrizar. E essa mesma pessoa que atendia um cliente de 15 mil de honorários vai atender 5 clientes de 15 mil de honorários cada um. E aí vem algumas pessoas me dizendo assim: pô, mas a ferramenta de vocês tem mais barato no mercado. Eu falei: boa sorte. Não faz tudo que a gente faz. Se a tua preocupação é preço, boa sorte. A nossa preocupação, como muita contabilidade, não é vender preço. Acho que a tua contabilidade é assim também, né? A preocupação é entregar um bom serviço e cobrar pelo que vale. A nossa lógica é a mesma, né? Não dá para ter todo esse arcabouço, toda a equipe que a gente tem por trás, IA, inteligência, RPA, servidor, uma série de garantias e querer oferecer algo baratinho. Às vezes coisa baratinha é coisa de aventureiro. Eu não sou aventureiro. E a maioria dos nossos clientes também não é aventureiro. Então, assim, a lógica da automação não é só o quanto eu vou economizar. No primeiro momento pode ser até, pode ser. Mas a lógica, assim, é o quanto eu vou poder escalar com o mesmo time teu hoje, com o mesmo time. Fazendo as automações na parte de integração, de input de dados, você pode atender 2, 3 vezes a quantidade de clientes com a mesma equipe. Então, teu nível de receita aumenta muito. É sobre escala, é sobre margem, é sobre lucratividade, é sobre resultado. Então, se a tua lógica é essa de crescer e precisa de automação, aí vem falar conosco. É esse tipo de contabilidade que a gente adora. É com esse tipo de contabilidade que a gente está amarrado há 5, 10 anos com várias, né? Porque se não é isso, é só um espasmo, aí fica difícil. Se não é uma estratégia tua, fica difícil. E fica difícil conosco e com qualquer um. Porque, de novo, a tecnologia, a automação, é uma jornada que te ajuda a escalar, a crescer aceleradamente, a não depender de um colapso de mão de obra, a permitir mais qualidade de vida para o teu funcionário. Esse cara vai embora às 6 horas e vai atender 5 vezes a quantidade de empresas que ele atendia. Quem sabe você vai poder pagar o dobro para ele, porque ele produz muito mais, que ele é muito mais produtivo, você nunca vai perder o cara bom. Então é muito sobre isso. A gente tem que se redescobrir, a gente tem que acordar para isso, né? Quem vem buscar na gente tecnologia como parceria de estratégia de crescimento, de escalar, aí a gente se dá bem. Então, é bem importante essa questão. A ferramenta faz muita coisa, não faz tudo, não resolve todos os problemas, mas são
2.000 contabilidades usando, 35 mil contadores usando todo dia, há 10 anos algumas soluções, há 8 anos outras soluções, e mais recentemente, por demanda dos nossos clientes, a gente criou primeiro uma solução junto com o Tarefa, que é a solução de atendimento a cliente, ou Atende Mais. Em resumo, o que as contabilidades pediram? Eu já mando as guias aqui pelo Tarefa, beleza, mas eu quero atender o cliente, eu quero prestar atendimento. Eu quero, eu quero que em algum lugar o meu cliente fale comigo e eu tenha todas as dúvidas, as solicitações, solicitação de serviço avulso, solicitação de uma alteração de contrato social, dúvidas sobre folha, enfim, tudo. Aliás, o campeão de volume aí na parte de atendimento ao cliente é a parte de RH, a parte de folha, Tá. né? Impressionante. E aí você vê como dá para automatizar até depois, é uma outra lógica, as respostas, porque isso repete muito, né? Então tem muita informação. Aí a gente criou o Atende Mais, atendimento a cliente. Não o suficiente, a turma falou assim, cara, mas o meu cliente, a tendência do mercado é que o cliente fale comigo por WhatsApp. O cara não lê mais e-mail todo dia. Concorda? O cara quer falar por WhatsApp. Eu falei, mas eu aqui quero ter uma solução. Daí a gente o Atende Mais, em resumo, é hoje uma solução criada por nós, que pode trabalhar independente, que pode trabalhar integrado com tarefa. Né? Então, se você tem uma solução estilo tarefa e não tem uma boa solução de atendimento a cliente, e eu sei que não tem, fale conosco. Você pode ter a nossa solução de atendimento a cliente, agora chama Atende Mais. Né? Teu cliente vai normalmente conversar via WhatsApp, a ferramenta vai ler isso, você vai tirar as dúvidas, você vai gerir o que está pendente, o que tem de serviço avulso, há quanto tempo, qual foi a resposta, enfim, você faz a gestão de tudo e quando você responder, ele recebe no WhatsApp dele as questões. E isso hoje é feito integrado direto, otimiza com a meta, não tem mais nenhum mediador, porque isso dá uma qualidade incrível. Tem alguns cuidados que têm que ser tomados. Você tem que se preocupar já, por exemplo, em ter um site seguro, então verifica se o seu site é seguro. Depois você tem que ter uma conta na meta, para isso tem alguns cuidados. Mas feito isso, já tem aí centenas de contabilidades usando o Integra Mais. A gente está aprendendo muito, aliás, várias contabilidades estão ajudando a gente demais a evoluir a ferramenta. Eu agradeço aqui, não vou citar o nome porque são várias, mas estão ajudando demais. Por que eles estão ajudando? Porque eles sabem que esse é um diferencial competitivo. Eles sabem que a gente vai até o fim, até fazer funcionar. Então, é por gente assim que a gente se motiva a continuar, porque a ferramenta está evoluindo dia após dia, dia após dia. Apanha aqui, arruma. Apanha ali, arruma. Claro, é uma experiência nova. Mas porque tem gente que acredita e que precisa, que sabe que ter uma ferramenta de atendimento a cliente eficiente, como a nossa, vai ajudar a ser mais um diferencial competitivo do escritório. Porque depois de tudo, pensa bem, entregar guia todo mundo entrega, calcular imposto todo mundo calcula, né? Deveria, pelo menos, né? Deveria. E quem é que atende o cliente de forma eficiente? Quem é que atende, que faz gestão disso, que vê o que foi perguntado, o que foi respondido, tempo de resposta? Quem é que dá resposta de um serviço avulso que foi aberto? Quem é que viu uma ferramenta Atende Mais, consegue atender um cliente cadastrado, um prospect não Um cadastrado, fornecedor? um fornecedor, um parceiro, enfim, é tudo isso. Então, eu deixo aqui agora aquele momento de propaganda. Realmente o convite para você entrar lá no www.otimiza.com.br, procurar lá e se inscrever para conhecer o Otimiza Atende Mais, atendimento a cliente, que tem uma demonstração de como funciona e conhecer já nos depoimentos que tem lá, as contabilidades que já usam e que estão ajudando a criar uma ferramenta muito poderosa. A evolução da ferramenta nos últimos 90 dias está incrível, né? Fruto do trabalho conjunto com esses clientes. Então tem o Atende Mais, se você quer comentar alguma coisa sobre o Não, Atende Mais? o Atende Mais, inclusive assim, quando o cliente faz uma solicitação e eu tenho o Atende Mais e também tenho a parte de gestão de serviços, eu já posso criar um serviço avulso, né? Porque a gente tem os serviços lá que são recorrentes, mas esse aqui é um serviço avulso. Então, uma das dores que a gente sempre conversou com os clientes é assim, ó, o meu time atende muita coisa e eu não cobro por isso. Ah, é verdade. Por quê? Porque se perde. Se perde no e-mail, se perde numa ligação, se perde no WhatsApp pessoal do meu funcionário, e aquilo ali, quando eu vejo, a gente está atendendo um cliente muito mais do que ele contratou e eu não cobrei. Bem lembrado, bem lembrado. Então, essas solicitações aí que são feitas pelo Atende Mais, eles já podem automaticamente virarem um serviço avulso. Aliás, não vou citar aqui o nome, mas eu conheço, a gente tem um cliente que é uma contabilidade que utiliza o atendimento ao cliente e está utilizando o extrato de atendimento para renegociar o honorário, né? Uhum.
É. Então o cara chega no cliente e fala assim: o cliente da contabilidade paga 2.000 e você quer aumentar para 2.500, ele quer diminuir para 1.800. Aí você mostra para o dono a fonte de consulta que o teu escritório é. Olha assim, ó, o teu RH nos últimos 6 meses fez centenas de perguntas. Quer saber quem perguntou? Quer saber qual é a pergunta, qual é a resposta? O teu fiscal. Então, tu mostra tudo para o dono do teu cliente, ele fala assim, ó, eu não sabia que a minha contabilidade é uma fonte de consulta tão poderosa. Eu achei que vocês eram emissores de guia, uma boa contabilidade, que entregava balanço e tudo mais. Eu não tinha noção de que a minha contabilidade é uma fonte de consulta tão profunda da parte de folha, da parte tributária, da parte societária, uma série de aspectos. Isso se revela quando o atendimento fica registrado. E Muito... centralizado, né, Ricardo? É, exatamente. Porque enquanto isso é por telefone, por e-mail, cada um faz o seu, como é que eu capitalizo isso? Como é que eu mostro para o meu cliente? Com o Otimiza Atende Mais, você tem isso tudo num local, você tem a gestão disso, você tem a possibilidade de usar o extrato disso para mostrar para o teu cliente como você ajuda ele no dia a dia. E quem sabe, normalmente isso passa a ter valor e você consegue cobrar realmente o honorário de um valor maior, porque ele percebe que você é muito mais. Ele não vai te trocar por outro, É. por 200 pila, né? Porque ele percebeu o valor. Então, isso, eu não vou citar quem é, que eu não sei se está autorizado, mas essa pessoa tem utilizado isso. Ela falou assim: é uma beleza renegociar o honorário com o extrato do atendimento ao cliente, porque o cara vê, e o cara não tinha noção. O dono da empresa não tinha noção. Então, é espetacular sobre esse aspecto, bem lembrado. E outro também, outro escritório que eles fazem muito venda de treinamentos. Então, se eu tenho 500 clientes, e dos clientes, 500 clientes, um percentual importante aqui tem dúvida sobre um item, por que não criar um treinamento focado nesse item? E eu só consigo isso se eu tenho a comunicação centralizada e gerida. Muito bem lembrado. Senão, não adianta de nada. Ricardo, vamos falar um pouquinho sobre a menina dos olhos hoje da Otimiza e de todo o mercado que é febre aí, que é a inteligência artificial, né? E a Otimiza hoje tem aí a chamada Maria e a Luzia, que são as nossas agentes virtuais treinadas com inteligência artificial, Ah, também provenientes aí de solicitações de clientes. A é, gente fez uma votação, né? Era o que o nosso cliente queria com a tá. IA, né? Porque todo mundo fala em IA, 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 mas o que a gente realmente utiliza, né? E o quão fácil ela é no nosso dia a dia? Porque eu tenho a IA, mas eu que sou contador, que não tenho uma formação, e também não tenho tempo para estudar, para criar uma IA. Tem algumas pessoas que têm essa habilidade, eu não tenho, É, né? Então, conta um pouquinho aí sobre a Maria e a Luzia. muito bom. Primeiro é importante entender a ordem em que as coisas aconteceram. Ninguém ligou para a gente falou assim: ó, faz uma IA para nós aí, uma inteligência artificial. Não foi assim. As pessoas encomendaram a resolução de problemas, né? Muitas contabilidades não fazem porque não tem quem faça, ou gastam muito tempo quando fazem, custa muito. E com o advento da reforma tributária, dito por elas, elas estão mais preocupadas em ter isso bem feito ou ter isso feito. A demanda foi para duas questões bem pontuais. A primeira delas foi: eu preciso automatizar o processo de conciliação bancária. Conciliação bancária. Hoje, o meu pessoal toma tempo pegando o extrato de um banco do mês de janeiro e comparando com os lançamentos do mês de janeiro do razão Com daquela razão. conta. Então, o cara gasta horas para ir ticando e encontrar a diferença. O que, que tem no razão que não está no extrato? Algo está errado. Pode estar errado. O que, que está no extrato que não está no razão? Acho que esqueci de lançar alguma coisa. Normalmente é tarifa bancária. Então, foi pedido para a gente fazer isso. Aí eu fui entender se isso era o problema de uma contabilidade e descobri que são centenas de contabilidades. Muitas gastam um tempão fazendo e muitas não fazem porque não tem esse tempão para fazer. Mas todas sabem que tem que fazer e que o que vem de reforma vai exigir uma contabilidade ainda mais apurada, dito pelos clientes. Então, a primeira demanda foi para automatizar o processo de conciliação bancária. Quando a gente foi fazer esse processo, a gente descobriu que pelo método normal de algoritmo de programação, a gente não ia conseguir. Então, a gente montou um time com matemáticos, com 5 ou 6 pessoas, com matemático, com doutor em matemática, para estudar o caso. Por quê? Porque do lado de cá, do extrato bancário, vem coisas do passado ainda que ela Cispag Itaú.
38.456. Só que aqui no Razão está lançado e aberto em 30 lançamentos. Como é que você vai achar isso? O cara não marcou o documento, enfim. Né? Então, a gente usou algoritmos matemáticos e usou inteligência artificial para resolver o problema. Então, eu não vou mais nem me alongar tanto, eu vou convidar você que realmente pretende avançar nisso, você que não faz a conciliação bancária porque não tem tempo, ou você que faz a conciliação bancária, mas toma muito tempo de um recurso caro, né? E não consegue ter escala, eu vou te convidar para que você procure o Otimiza e conheça, peça uma apresentação das nossas IAs, especificamente nesse caso, conciliação bancária, a Maria Conciliadora. A Maria Conciliadora vai fazer em 2 minutos um trabalho que levaria 4, 8 horas, 2 dias, 3 dias, 5 dias. Fizemos o lançamento oficial dessas IAs agora em fevereiro de 2026, mas nós já temos aí perto de 2.000 contadores que estão utilizando essa solução há 6 meses, 1 ano, que estão ensinando a gente e ensinando a IA. Então, a gente lançou hoje por estarmos seguros de que o que a gente oferece já resolve muitos problemas. Então, a Maria Conciliadora, dando um breve resumo, ela vai fazer, você vai jogar os 2 arquivos, em 2 minutos ela vai te mostrar a diferença líquida, vai te mostrar isso até no HTML, num arquivo para você visualizar, e vai inclusive gerar um arquivo para você importar a diferença, se quiser, dentro do teu software contábil. Mas vai economizar muito tempo. Então, ela acha vários registros que estão no extrato, que às vezes estão lançados num registro só no Razão, ou vários registros do Razão que estão lançados, somados, no caso do Cispag, num lançamento só do extrato. Ela usa muito valor e data para fazer essas comparações e ela faz em minutos um trabalho de ticar, que levaria horas, para encontrar a diferença líquida, porque o trabalho da conciliação, o que é? Eu gasto um tempão para ver se está tudo certo, se não tiver tudo certo, eu encontro o erro, a diferença. E aí eu agora tenho que tomar uma decisão em relação ao erro. É esse tempão que a gente quis economizar. É esse tempão que os nossos clientes pediram para a gente economizar. Os caras falam, depois que eu descubro lá que eu tenho 5, 10 lançamentos aqui lá, eu resolvo isso em 10 minutos. O problema é que eu levo 5 horas, 2 dias para achar essa diferença. E às vezes eu não faço, porque eu não tenho tempo. E ai. Aí vem reforma tributária pela frente. E como é que fica agora? Maria Conciliador. Conciliação de Bancos. banco, Extrato bancário. de extrato. Ok? Conciliação bancária, Maria Conciliadora. Aí o pessoal falou assim, pô, aí a gente fez isso, o pessoal começou a usar, falou, pá, ficou legal demais. Ficou legal demais. Tem gente usando que é louco aí, falando, meu Deus do céu, não tira mais isso do ar, não vivo mais sem isso, e os usuários, as pessoas usando, e claro que sempre tem o pessoal, o bocó, que usa e fala, tem tudo isso, mas não tem uma pontinha, então eu vou continuar sofrendo. Tudo bem, vai embora. A gente valoriza quem está afim de ir para frente, né? E aí o pessoal falou, já que vocês resolveram o problema da conciliação bancária aqui com a Maria Conciliadora, eu tenho outro problema. Qual que é? Conciliação de cliente e fornecedor. Falei, ixi, bom, você contador sabe melhor do que eu o que é isso, então eu tenho todas as provisões de vendas e de compras feitas em contas, eu tenho os pagamentos e recebimentos lançados a débito ou a crédito, na contrapartida da venda ou da compra, e eu preciso saber se está conciliado, eu preciso dizer se aquela venda, se aquela compra realmente recebeu ou pagou o que tinha que pagar, se o saldo bate, se não tem nada de errado. E aí a gente tentou resolver isso e descobriu de novo que pelo método de programação normal não ia dar certo, e aí a gente chamou a mesma equipe de inteligência artificial para tratar extratos, layouts, uma série de coisas, e aí nasce a Luzia conciliadora de cliente e fornecedor. O que a Luzia faz? A Luzia é um pouco diferente da Maria, porque a Maria, a conciliação bancária, você tira uma foto de um período, janeiro desse ano, e compara extrato com razão. A conciliação de cliente e fornecedor é um filme, ele corre. Eu posso ter feito uma venda lá em dezembro e ainda não ter recebido o dinheiro dessa venda. E a princípio pode estar certo, porque isso foi combinado com o cliente. Uhum. Mas eu preciso ter o controle do que está conciliado ou não. Então a Luzia, ela basicamente, para cada conta de cliente fornecedor, eu posso botar um relatório com todos juntos. Mas ela vai pegar cada conta e vai procurar por documento. Eu fiz uma venda da nota fiscal tal. Eu tive os recebimentos usando a nota fiscal de cada coisa? Sim ou não? Tive. O valor total já bateu com o que eu tinha? Bateu. Então está totalmente conciliado. Eu tive uma venda
e tinha 3 parcelas, só recebi uma. Ele marca, mas fala assim, ainda não está totalmente conciliado. Essas são as situações normais onde não há problema nenhum. Então, ela vai te dar relatório do que está conciliado total, o que não está conciliado, o que está conciliado parcial, o que está conciliado por aproximação, que é uma situação lá de, às vezes, de centavo por causa de dízima, ele também te mostra. Mas depois de tudo, ele também te mostra no relatório para cada cliente teu, para cada conta contábil de cada cliente ou fornecedor, ele vai te dizer assim, ó, nesse cliente aqui está estranho, porque eu tive recebimentos, mas eu não tenho a provisão da nota. O que aconteceu? Tem recebimento e não tem uma nota fiscal. Alguém esqueceu de registrar, de provisionar a nota de venda, Uhum. não está lá, não está provisionado, não tem. Eu só tenho os lançamentos de recebimento. Atenção, o cliente pode ter esquecido de gerar a nota quando vendeu, né? Ou isso foi lançado numa conta errada, pode ser também, né? A mesma coisa para fornecedor. E tem situações que os valores não batem. Eu tenho lá um pagamento para pagar R$ 1.000 provisionado e aqui está registrado que eu paguei 2.000. Falei, pô, mas pagou demais? Será que alguém não pagou o que não deveria lá no cliente, né? Então, a conciliação, depois que eu entendi a conciliação de cliente e fornecedor, eu falei assim, que troço poderoso que o contador tem, que treco poderoso, que ferramenta poderosa, né? A gente fala com esses termos aqui de Joinville, né? Treco, troço, né? Que ferramenta poderosa que o contador tem na mão, que é a conciliação de cliente e fornecedor, para agregar valor para o cliente dele, mostrando erros de processo, coisas estranhas, até ajudando ele a identificar eventuais desvios dentro da empresa dele, né? Porque por que que o cara está pagando coisas que não tem uma nota associada, né? Então, assim, ó, quando eu entendi o poder da conciliação, tanto para identificar erros de digitação internos, erros de informação enviada, mas identificar coisas assim, por que que eu tenho recebimento de coisas que eu não tenho nota? Por que que eu estou pagando mais do que eu tinha previsto e provisionado pagar? Será que eu não posso ligar para o meu cliente e ajudar ele a identificar eventuais problemas que ele tenha? Só que para fazer isso é muito trabalhoso. É um trabalho danado. Imagina que o cara tem lá, que o teu cliente tenha 100 clientes e 100 fornecedores. Vai fazer a conciliação disso com várias notas, é trabalhoso. Então, a Luzia faz a conciliação de cliente e fornecedor em minutos, para que você possa ter o relatório das divergências, das coisas estranhas, para tomar uma decisão interna ou falar com o teu cliente. Tá, Maravilha. tá. E aí a gente usou IA porque foi necessário usar IA para resolver o problema. A IA vem depois. A gente tem conversado muito com um amigo nosso que está bem envolvido com isso aí. Eu acho que hoje no Brasil é um dos caras que mais puxa isso, que é o Roberto Dias Duarte, né? O Roberto, lá no início do projeto, a gente conversa muito, deu várias dicas. A própria lógica aí da Maria e da Luzia surgiu também de conversas com ele. E assim, ó, a gente vê pelo movimento lá do Roberto Dias Duarte com as contabilidades, como tem gente interessada em usar a IA, né? E como ela pode ajudar. Então, tem muita coisa que o contador pode fazer aprendendo prompt. Um prompt bem feito ajuda em muita coisa. Você não consegue via prompt resolver um problema como o da Maria, não consegue, ou da Luzia, porque lá ele vai ter um resultado probabilístico e aqui a questão é muito mais determinística. A questão aqui é muito mais, não é tão generativa, é mais preditiva. Mas, enfim, não vamos entrar nessa conversa, mas a gente tem acompanhado muito o movimento lá do Roberto, com o Roberto Dias Duarte, com os contadores, e a gente vê um movimento espetacular de gente que já entendeu que as IAs, e tem muita gente boa usando, muita gente boa, podem ajudar a dar um ganho de produtividade incrível, incrível. O que a gente fez é empacotar 2 ferramentas para resolver 2 problemas pontuais e precisou usar IA para isso. Tá? Então, se você ainda não conhece, de novo fica aí o convite para conhecer a Maria e a Luzia.